Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a este podcast que se chama Mulheres que Transformam o Mundo. E aqui a gente conta histórias, a gente escuta histórias inspiradoras com o objetivo de inspirar você, profissional da saúde, mulher, que de alguma forma também deseja ou faz aí uma atuação no mundo, né, transformando esse mundo com o seu trabalho, com seus projetos, com a sua metodologia. E aqui a gente recebe pessoas que contam as suas histórias e que aos pouquinhos a gente vai conhecendo, né, um pouquinho de outras mulheres, outros projetos, outras formas de transformar o mundo para inspirar, né, numa rede de mulheres que transformam o mundo. E hoje eu tenho uma convidada super especial, a Mari Gallese. A Mari, ela é especialista na área do comportamento e transtornos alimentares. Ela é uma parceira, uma amiga, uma pessoa aí que está caminhando comigo já faz alguns bons anos, né, Mari? Sim. E eu queria que você apresentasse um pouquinho, né, falasse um pouquinho de você, quem que você é, o que que você faz, para também as pessoas conhecerem um pouquinho mais e a gente começar essa conversa. Bora? Tá certo. Obrigada pelo convite, Pri. Então, eu sou a Mariana Gallese, eu sou psicóloga, eu atuo nessa área já tem 15 anos. A gente brinca, né, nas nossas conversas, que quando a gente entrou na área de comportamento alimentar era tudo mato. Era tudo mato. Era mesmo. Sim. Porque eu fui para essa área porque eu percebi que isso era uma lacuna. Pelo menos na minha formação de psicóloga, era uma coisa que não foi nem mal citada durante a graduação. Né? E eu sabia, né, tanto por contatos pessoais quanto por questões profissionais, eu sabia que era uma área que tinha muita demanda e aquele hiato, né? Quem que atende? Quem que sabe atender? E principalmente quem que atende aquilo não tratando isso como... destratando isso, na verdade, tratando como um problema pequeno, um problema de futilidade. Sim. E quando foi, Mari, que você percebeu que essa seria a sua área? Quando que foi que tocou o coração? Teve um momentinho especial? Porque algumas pessoas têm um momentinho especial, ou foi uma coisa construída? Me conta assim. Então, eu não tive exatamente um momento de epifania, por assim dizer. Tá. Eu me formei, né? Terminei a minha graduação em 2007. E daí pensei, né? Ok, para que lado vai a minha especialização? E eu tinha 2 caminhos na mão. Área de transtornos alimentares e psicologia jurídica. Tá. Tudo a ver, uma coisa com a outra. Igualzinho. Nossa, tipo, muito aparentado. A parte de transtornos alimentares sempre teve um apelo mais próximo. Tem muitos casos de transtornos alimentares na minha família, na proximidade. E acho que no fim das contas, quando a gente se aprofunda e conhece a dor das mulheres, a gente vê que é muito prevalente. Muito. Né? Então, por mais que a parte jurídica, né, sempre me cativasse, e inclusive eu ainda trabalho com ela em paralelo, que não tem nada a ver, mas de vez em quando eu dou uma tacada com isso, e eu me divirto. Eu admito que eu me divirto bastante com a parte jurídica também. Né? A minha área principal, meu objeto de estudo e de dedicação principal é essa. Ok. E como que foi que você começou? Quando você decidiu, né, que seria essa área, o que que você foi fazer? Conta um pouquinho assim também do que você foi estudar, de como que foi, né? Estudar um pouquinho disso lá atrás, que tudo era mato. Tudo era mato. Então, eu fiz a minha especialização né, o título da minha especialização era Transtornos Alimentares e Obesidade. Tá. Na época, né, em 2008, esse curso foi oferecido pela PUC. Ele tinha uma proposta multidisciplinar, muito bacana, mas o que eu senti lá? Ele era um curso feito para nutricionistas. Tá. Então, eu ficava com a sensação de que nós éramos os nutricionistas e os outros. Os outros, no caso, éramos psicólogos e médicos. Sim. Como é difícil ser multidisciplinar de verdade. É muito difícil. E isso é uma das coisas que me cativa agora. Né? Que agora, como eu tenho focado, né, a minha prática para desenvolver docência, é o que mais me pega, né? Como realmente ser um bom docente multidisciplinar. Né? Como não priorizar, não puxar a sardinha para a nossa expertise e, né, proporcionar um conhecimento legal para realmente todas as áreas que atuam nisso. Legal. Né? E depois? Aí tivemos lá essa pós-graduação, lá em 2008, 2009. Tá. Muita coisa ainda com uma abordagem um pouco antiquada, um pouco que a gente questionaria hoje, mas foi um start maravilhoso, né, no sentido de me fazer me apropriar de todas aquelas coisas, toda a temática. E, bom, começo de carreira, a gente sabe, principalmente na psicologia, como é complicado, a gente quer trabalhar e não consegue. Então, eu tinha muito tempo para estudar. Tá. E eu estudei. Muito. Tá. Né? Tudo que tinha, né, disponível naquela época, eu li, eu me apropriei.
E eu digo, né, para as pessoas, ainda hoje eu digo para as pessoas, que quando a gente começou, não tinha artigo, não tinha livro. Parece até que é mentira isso, né? Porque hoje tem tanto material, tem mais coisas, né? Mas você sentiu isso lá no início? Sim, você sentiu que não era tinha? muito repetitivo. O que tinha, né, era repetido, né, tinha os critérios ainda na época do DSM-4, tinha transtornos que não eram nem conhecidos. Sim, galera, nós somos da época do DSM-4. Podia ser pior. Podia ser pior. Sim, daí você estudou, enfim. E aí, depois, Mari, como é que a gente se conheceu? Então, né, como que a gente se conheceu, né? As ironias da vida. Porque entre trabalhar em clínica e tal, quando eu estava na graduação, o que eu via lá pra frente, né, tipo, o que eu quero da minha vida profissional? Eu quero clinicar e eu quero ser professora. Né? Isso eram coisas que eu colocava pra mim lá atrás, na graduação. Mas era um caminho assim que, ok, mas ser professora não era o que eu persegui com mais afinco, porque eu tinha uma sede muito grande de ser independente. Então, fui tentar trabalhar. Prestei concurso, né? Eu passei 5 anos concursada na prefeitura, não tendo quase nada a ver com a área. Porém, o trabalho na prefeitura, que eu trabalhei com um sistema de assistência social, me fez cair por terra a ideia de que transtornos alimentares é uma coisa restrita para classe média alta. Que é muito legal você até falar disso, né? Porque às vezes as pessoas têm essa visão, né? Que é adolescente, é adulta jovem, que classe média alta. É coisa de gente que tem dinheiro, que não tem conta para pagar, que não passa perrengue. E não era bem assim. Não é bem Eu assim. via casos de alimentação restritiva, casos de anorexia, casos de compulsão alimentar numa população extremamente vulnerável. E coisa que o CAPS não sabia lidar. Sim. Que ainda não sabe lidar. Ainda é difícil, né? A nossa área é uma área muito, assim, ainda muito engatinhando, né? Sim. Muito começando, né? E tem poucos profissionais que realmente sabem manejar, né? Então, eu imagino lá naquela época, né? Se hoje ainda é assim. Sim. Mas eu sabe aqueles tapinhos com luva de pelica que a gente leva na cara que são importantes, né? Pra a gente colocar o pé no chão. Né? E esse trabalho na FAS, na época, eu levei em paralelo com a clínica. Né? E o ser professora foi uma coisa que me visitou em 2017. Mas só que nisso a gente já se conhecia, né? Como você tinha me perguntado, né? Pra contar a história de como a gente se conhecia. Porque essa pessoa que fala que é meio doida, ela tem uma formação super diversa e acaba que também é engenheira, né? E conheci o meu marido da época da faculdade de engenharia. Daí, em 2015, a gente tava lá, em 2015 eu exonerei da prefeitura, né? Tipo, juntei toda a coragem que eu tinha e que eu não tinha. Eu vou me dedicar só à clínica. É o que eu quero, eu vou colocar toda a minha energia nisso. Assim, né? Mas que não passava nem Wi-Fi. E daí você fez aquela chamada para pesquisadores voluntários para o Hospital de Clínicas. Uau, foi isso mesmo. Né? Foi isso mesmo. Bom, manda seu currículo Isso foi que ano? Comecinho de 2016. Comecinho de 2016. Se você quer a precisão idiota que só a Mariana tem, dia 11 de janeiro de 2016, a gente conversou pessoalmente pela primeira vez. Uau, eu não lembrava da data, Maria. Isso tem um e-mail de prova. Então tá. Que legal. Só pra constar, só pra constar. Mariana sendo Mariana. A gente conversou no IPK? Não, foi no HC. Foi no HC. Né? Tipo, me vesti como se fosse uma entrevista de emprego e fui falar com você. Lá no ambulatório. Lá no ambulatório. Né? Pra quem não sabe essa parte da história, na época eu fazia uma pesquisa, né, e coordenava a psicologia da cirurgia bariátrica, né, no ambulatório do obeso cirúrgico, no Hospital de Clínicas aqui de Curitiba, e eu convidava psicólogas que gostariam de ajudar, né, nessa pesquisa, gostariam de colaborar, de aprender um pouco mais também, porque querendo ou não, o SUS tem o volume de SUS, né, que a gente aprende muito, e para mim foi uma experiência incrível, né? Você ficou comigo lá por quanto tempo, Mari? Foi 1 ano, foi 2? Foi 2 anos, mais ou menos, mas ficou aquela coisa, né, de, tipo, eu queria sair, você não deixava, você me puxava pra outra coisa. Eu sou dessas. Nada, não, tipo, não tá dando agora, não, mas olha, tem isso, não, tem isso. Sim, é verdade. Mas foi de 2016 a 2018.
né? Que eu fiquei lá no ambulatório e daí eu segui na época o GEPO. Que era o grupo de estudos do IPCAC, né? O grupo de estudos de comportamento ainda alimentar. na sede antiga, mas foi assim que a gente se manteve lá. E em 2018, né? Daí dá aquela volta na história, que em 2017 eu recebi um convite para ser professora. Assim, realmente caiu no meu colo, não tinha sido uma coisa que eu tinha procurado, mas eu fiquei extremamente grata. E eu fui convidada para ser professora de psicologia na nutrição, na Faculdade Espírita. Daí eu fui. Achei, nossa, oportunidade perfeita. Você queria ser psicóloga e professora, né? De repente apareceu. De repente apareceu. Quem que sou eu para dizer não para uma coisa dessas? Sim. Né? Então, vamos aprender na prática, porque eu não tinha, eu não fiz uma licenciatura, a minha formação é bacharelado, né? E o mestrado ainda tá no encaminhamento. Ok. Né? Fui. Como é que foi a tua experiência dando aula para nutrição? Conta um pouco. Foi uma experiência interessante, me colocou muito em perspectiva do que o pessoal da área da saúde acha da psicologia, porque quando eu comecei a fazer a ementa, eu perguntei para colegas e amigas nutricionistas como tinha sido a aula de psicologia na graduação de nutrição. E eu fiquei morrendo de vergonha. Eu queria botar um saco de pão na cabeça. Porque as falas, né, tinha aquele pessoal que é mais educadinho, assim, foi interessante, né? Aí o pessoal que é mais sincerão, não falou coisa com coisa, não fazia sentido pra mim. Não entendi nada. Né? Só falaram dos ratos do inconsciente e não entendi nada e serviu pra nada. Os ratos que ficaram no inconsciente. Os ratos ficaram no inconsciente. Né? E eu percebia que os alunos tinham dificuldade, porque era uma matéria de um semestre, eram 40 horas para fazer uma base sobre psicologia para atuar como nutricionista. Sim. Era muito pouco. Muito pouco. Então, por mais que eu tentasse dar aquela pincelada de, olha, a psicologia funciona assim, foquei, obviamente, na parte de análise do comportamento, porque era o que fazia mais sentido. Certo. Mas ainda assim, eu sentia que não dava toda a formação que o nutricionista precisa ter, ainda que seja nutricionista, mas o que precisa entender sobre a psique humana para atuar. Principalmente com a área de comportamento alimentar patológico. Né? Então, veio essa... Precisa mais. Precisa mais. E daí, na Espírita, veio a proposta da coordenação lá. Ei, Mariana, não quer fazer uma especialização com esse tema? Só que isso era uma ideia que você já estava gestando em paralelo lá. Né? Há muitos anos. Já estava rolando lá do seu lado a ideia. Já estava. Né? E quando eu vim te convidar para ser professora... Né, foi aquela parte que você já sabe, que no fim das contas, a ideia lá não foi adiante, mas a gente juntou as coisas e aqui foi. A gente começou. E eu quero que você conte, né? Porque eu tenho uma visão e talvez você tenha outra. O que é mais precioso em pensar em construir, né? Porque a gente construiu a especialização em comportamento e transtornos alimentares e IPCAC. Se não ficou claro ainda, minha querida audiência, nós duas que construímos a especialização do IPCAC, em termos pedagógicos, né? Em termos de estrutura. Mas o que Mari, para você foi mais precioso em pensar em construir um curso para ajudar psicólogos, médicos, nutricionistas e outros profissionais da saúde a se tornarem especialistas ou poderem atuar nessa área que é tão próxima do teu coração? O que é mais precioso? O que estava no teu coração naquela época? Me conta. Eu acho que isso a gente até compartilha, né? De ter montado o curso que a gente queria ter tido quando iniciou nessa área. Porque mesmo quando no início, ainda teve tropeço, teve concepções que precisaram ser revistas. O conhecimento sempre precisa ser revisto. Né? Mas, para mim, assim, o que dá calorzinho no coração, né, é ver como que os alunos evoluem a ideia de vínculo. Sim. Eu entendo que, em qualquer atendimento psicológico, mas nesse em especial, que são normalmente pacientes tão vulneráveis, né, quando a gente faz com que a pessoa se sensibilize para um vínculo terapêutico legítimo, profundo. Sim. Né, que é o que faz a mágica acontecer. É muito legal você falar isso, porque às vezes a gente fala de empatia e de vínculo para o profissional da saúde, e aí todos os profissionais da saúde entram aqui, né? Às vezes os profissionais falam assim, não, eu sou empática, isso
para mim é fácil. Mas construir vínculo não é só querer construir vínculo, né? Sim. E que às vezes o profissional pode falhar na empatia justamente porque ele não sabe, não tem técnica de construção de vínculo, né? Isso é uma coisa muito legal. E talvez nós, psicólogos, a gente tenha mais facilidade nisso, mas profissionais, por exemplo, que são só da área da medicina ou só da área da nutrição, às vezes não tem essa clareza, né? Essa clareza da técnica para o vínculo, de como estar ali numa escuta que ela é Realmente empática, acolhedora. mas ela também é técnica, né? E eu acho que isso é uma coisa muito legal que você trouxe, muito bacana, porque realmente não é fácil, né? Tem técnica para isso, mas não é fácil. Sim, tem toda a técnica e principalmente começar quebrando o senso comum da empatia. Né? E isso é uma coisa que eu costumo falar muito nas minhas aulas quando entra esse assunto. Porque a empatia não é eu no seu lugar, é eu sentindo na sua pele. E muitas vezes aí tem aquele primeiro ponto, porque a pessoa que acha que está sendo empática e não está sendo, não consegue se conectar com a dor do outro se não é uma dor dela. E daí acaba vindo uma desqualificação do sentimento, da situação. Vem aquele preâmbulo horroroso do é só fazer não sei o quê. Sim, isso acontece bastante, né? Então, eu vejo que parte daí. Né? E quando o profissional tem a oportunidade e, de fato, repensa isso e entende de verdade quem está ali na frente dele, ele tem um potencial de processo e de manejo de cura. Né? Cura com aquelas aspas bem marcadas que a psicologia sempre coloca, muito maior. Sim, com certeza. Hoje no IPK, que a gente usa muito uma expressão que a gente diz que a nossa formação, né, de especialista, ela é uma formação que junta a técnica com o coração, né? Eu acho que nessa parte da empatia a gente fala um pouco do coração, do acolhimento, do verdadeiramente se importar. O se importar, para mim, ele é um valor da Priscila, ele é um valor do IPK, mas falamos do coração. Mas também podemos falar um pouquinho da parte técnica, né, Mari? Porque quando você diz assim, que a gente compartilha isso, com certeza. Eu queria ter feito essa especialização lá atrás, há 10 anos atrás, quando eu estava começando e que não tinha, né? Não tinha formações que nos ajudassem. Não era assim. Não era desse jeito. E a gente bateu muito cabeça, a gente estudou muito sozinho, a gente foi se juntando aí também, né? Ao longo do caminho, né? Eu, você e outras pessoas que hoje estão no IPK, né? E que fazem parte desse corpo. Mas a gente queria ter feito. E pensando na parte técnica, né? Na parte do quanto que muitas vezes o paciente que tem um transtorno alimentar, que tem um problema alimentar, ele vai procurar um profissional e às vezes ele não encontra um profissional que sabe manejar aquilo tecnicamente. Sim. Né? Fala um pouquinho disso também, porque eu acho que a gente construiu algo, né? A gente construiu um arcabouço técnico também, mas o que vem, né? Como é que foi a tua visão disso, assim, pensando até de forma multidisciplinar? Você pergunta na construção ou como eu senti na construção, isso? Como que a gente pensou a especialização nesse sentido também? Então, eu acho que a gente partiu muito do que a gente via que não funcionava. Né? Então, pelo menos da minha experiência clínica, eu recebi muita gente que trazia histórias ruins de intervenções anteriores. Né, como você conta, né, sobre o TARI, de tudo que você sabia que faziam e não funcionava. Né, tudo que eu já tinha visto sobre terapia aversiva em relação à compulsão alimentar. Sim. E várias outras coisas que a gente discorda. E a gente sabe que, ainda que funcione mecanicamente em alguns poucos casos, não resolve o problema, desloca o problema. Sim. Então, trocar 6 por meia dúzia não atende a gente. Né? Mas, né, voltando lá para nossas muitas tardes de sexta-feira que a gente ficava conversando e trocando ideia e imaginando, né, sobre como conciliar a técnica, o conhecimento, a nossa experiência, né, quem mais podia agregar todas as mudanças que vieram. Mas eu lembro que foi uma coisa curiosa, assim, porque a base da ementa, ela veio, assim, meio num supetão. A gente falava, daí chegou num belo dia, não, eu fiz isso aqui. Você chegou com o negócio, tipo, né, digamos assim, que a estrutura já tava lá 90%. O resto foi Priscila achando Priscila, né? Tipo, deu 10 minutos ali, eu escrevi isso aqui.
Eu sou uma pessoa muito sistemática, Mari, não adianta. Quando é para fazer, né, metodologias, eu fui lá e fiz, é verdade. Eu me lembro desse dia. E daí também, uma coisa que eu acho legal que a gente fez aqui na especialização é não entender nada escrito em pedra. O que funciona, o que não funciona, o que dá para o momento, o que não dá mais, o que precisa mudar, tá sempre em movimento. Isso é maravilhoso, né? Às vezes as pessoas me perguntam assim, a especialização existe há alguns anos e tal. Ela é a mesma? E eu digo, não. Ainda hoje, a gente tem matérias sendo colocadas na especialização. Vou dar um exemplo, que a gente teve uma cadeira, né? Cadeira do tipo antigo, né? Mas enfim, uma matéria nova, que a gente colocou na especialização, que é a terapia de integração sensorial, né? Que vai ser dado, inclusive, por uma TO, que é muito legal a gente trazer, né? Terapeutas ocupacionais também para contribuir, colaborar com o nosso conhecimento. E essa matéria, ela veio da minha percepção de que ninguém entende nada disso, e quando vem um paciente de TARI que precisa de uma terapia de integração sensorial, ou se encaminha sem saber do que se trata, ou simplesmente não encaminha e fica naquele lugar de ele precisa disso, mas eu não sei como é que eu dou isso para o paciente, né? E a gente acaba até sem referência de para onde encaminhar, porque são poucos os profissionais que trabalham especificamente nisso. Né? E agora tem a possibilidade de que isso aumente, porque realmente faz falta. Com certeza. E como a gente aqui está falando, Mari, de um lugar de inspiração, né? Um lugar de sonhos que são sonhados juntos, né? E acho que a gente sonhou o sonho da especialização juntas. Me conta um pouco, assim, como é que você vê isso, né? Desde da tua parte mais interna, porque você disse, eu queria, né, trabalhar na clínica, eu queria dar aula, até esse momento que a gente fala assim, a gente sonhou com a especialização, e hoje a especialização, ela é um curso já muito consolidado, ela já é um curso conhecido, né? Ela já é um curso que já formou várias e várias pessoas, né? De diferentes áreas, né? Nós temos profissionais formados, especialmente, né? Da psicologia, da medicina, da nutrição, mas temos fisioterapeutas, fono, acredito que físio, fono, várias especialidades da medicina. Nós tivemos, né? Mas, né, ainda é um campo que o pessoal ainda está um pouquinho tímido na educação física. Educação tem física. interesse. Tivemos alunos de educação física, é verdade. Mas como é que você vê isso, né? Porque, querendo ou não, o teu sonho também foi ter esse curso e fazer esse curso acontecer, e você também teve o sonho de ser docente, além de clínica. Me conta um pouquinho, assim, como que você vê a tua jornada, né? Afinal de contas, você transformou o mundo, vamos pensar assim, né? Sendo um pouco piegas com o nosso nome aqui, você transformou o mundo com o seu sonho, né? E que a gente compartilhou isso, e nesse ponto eu sou muito grata a toda a nossa parceria, mas como é que você vê isso? Você percebe esse impacto no mundo? Como é que você vê? Então, porque quando a gente para olhar, para analisar, assim, nossa, né? Porque o ponto que a gente está hoje é muito além do que a Mariana acadêmica tinha pensado. Eu tinha chegado no meu suposto auge ali em 2017. E eu já estava radiante, porque quando eu parei e olhei que eu tinha tido coragem de abrir mão do meu cargo público, seguro, porém, né, deixa pra lá que é outra história. E daí estou me vendo aqui agora fazendo parte disso. Né? E assim né, quando a gente para avaliar, para analisar, para mensurar impacto, é até difícil colocar em palavras, porque eu conheço as minhas limitações e eu sei que eu posso ter a ideia, eu posso dar a proposta, eu posso dar toda a parte teórica, mas eu conheço a minha limitação sobre a realização. Execução. A execução. Né? Que esse crédito, esse mérito é todo seu. A parceria serve para isso, né? Tipo, não é esse o meu Paranauê, você sabe. Você falou uma coisa que me chamou muito a atenção, né? Essa coisa da segurança. E o quanto que para o profissional da saúde que se forma, ou que está trocando de área, ou trocando de especialidade, o quanto que ele tem que lidar com essa insegurança, né, Mari? Me veio aqui na cabeça muito isso, assim, porque a pessoa que chega na área e fala assim, não, agora eu quero me especializar nisso, né? E a gente teve alunos que estavam
terminando seus cursos ainda, né? E já eram nossos alunos, e a gente teve alunos que já tinham muita experiência. Sim, às vezes anos, décadas de clínica. E que trocaram de área ou buscaram especialização. A gente teve alunos que trabalhavam em RH ou trabalhavam em outras funções, outras áreas, e que vieram para a nossa área, né? E o quanto que, de alguma forma, a gente também está falando de um passo que deixa as pessoas inseguras, né? Eu acho que isso é brilhante a gente poder falar, né? Às vezes as pessoas me perguntam assim, Mari, como é que eu faço para eu tomar uma decisão e não me arrepender depois, né? E você me contando a tua história, eu consigo ver por quê. Porque estava conectado com o teu coração, que é uma coisa que eu acredito, né? Então, quando você diz assim, a Mari lá de trás, que já desejava ser clínica e docente, e a Mari de hoje, que é clínica e docente, né? E que hoje impacta muitas pessoas, de alguma forma eu acho que tem a ver com isso, né? Com o que você sonhou, com o que você desejou. O que você acha disso? Tem alguma coisa para falar sobre isso? Eu acho que faz todo sentido, né? Porque a gente consegue criar coragem e trilhar passos assim quando a coisa reverbera na gente. Sim, eu acredito muito nisso. Inclusive o podcast que estamos começando hoje é o primeiro episódio desse podcast, ele serve inclusive para isso, para inspirar. Porque às vezes a gente esbarra em alunas que estão lá no comecinho das suas carreiras, né? E que às vezes tem os mesmos medos que nós tivemos. Eu talvez não, porque fiz um monte de graduação, foi um negócio meio doido. Mas, enfim, né? Também tive os meus momentos de, será que é isso? Será que eu vou para essa área? Né? Será que faz sentido, né? Eu vejo que é muito prevalente, né? Se a gente for pensar na graduação de psicologia, na pessoa que entrou lá com 18 anos recém-completos, terminou com 22, 23. Né, ainda com pouca experiência de vida, pouca visão de muita coisa, cheia de inseguranças, munida com o que teve na graduação, que a gente sabe que a formação é generalista, ela não realmente capacita a gente para uma atuação direta. Sim. E uma coisa que eu costumo dizer é que eu só tive coragem de sair da faculdade e ir direto para a clínica porque eu fiz uma formação em paralelo. Se eu não tivesse feito, eu não ia me sentir segura. Né? E uma coisa que eu lembro que eu pensava, né, e pensava de um jeito muito angustiado lá atrás, né, que os primeiros anos, né, esse receber crédito, se sentir segura, ser conhecido, ser reconhecido, principalmente quando a gente vem de uma época que a psicologia ainda tratava a divulgação como uma coisa terrível. Né, eu conto na aula de ética, eu sempre conto que quando eu estava na graduação, na aula de ética, a gente fez uma discussão enorme sobre se podia ou não ter uma placa na porta do consultório dizendo que era um consultório de psicologia. Quando eu conto essa história, assim, sabe aquele negócio que grita como era ridículo? E isso foi em 2003, 2004. Né? Parece que eu estava falando de 1970. Sim! E daí é claro que, né, redes sociais, essas coisas ainda eram muito incipientes, e a pandemia também potencializou muito essa possibilidade da gente poder falar sobre a nossa prática. E eu acho que isso é uma coisa boa no fim das contas, porque tem feito as pessoas perderem o medo, né, de procurar ajuda psicológica, de ir, né, buscar terapia, de falar que faz bem. Tá mais próximo, tá mais humano, muito né? mais próximo. E tá parte do dia a dia, já não é, né? A gente tem conseguido se livrar do estigma da coisa de louco. Sim, com certeza, com certeza. Você sabe que isso abre uma outra conversa, Mari, que eu tenho adorado ter, porque eu tenho percebido que muitos de nós, profissionais da saúde, quando a gente se forma, né, quando a gente termina as nossas graduações, a gente é muito aberto a nos desenvolver tecnicamente, o que é muito importante, né? Nem todos vão querer ser especialista numa área, mas enfim, se desenvolver tecnicamente, fazer pós-graduação, cursos, capacitações, é muito legal. Mas muitos de nós temos uma tendência a investir só nisso, às vezes massivamente nisso, né? E pouco em outras áreas, como áreas, por exemplo, mais estratégicas, áreas como marketing, áreas como gestão, áreas como, né? Áreas que complementam o nosso trabalho e que nós, nas nossas graduações, todos os profissionais da saúde, não tem nenhum que sai bem da faculdade nesse sentido. Nós não sabemos, né? E eu mesma fui ao longo da minha jornada
estudando, né? Estudando comunicação, posicionamento. Eu estudei administração, né? Também é uma coisa um pouquinho diferente, que soma nesse sentido. Muito. Mas me ajudou muito. Mas eu vejo que este lado mais estratégico, esse lado que o profissional da saúde às vezes demora a investir, ele é um lado que, quando o profissional investe mais desde o início, que é o que a gente vê hoje, né? Hoje os recém-formados têm essa mentalidade, né? Hoje em dia até, né, agora eu sei que existe, não, às vezes como optativo, às vezes como curricular, mas é a questão, empreendedorismo na psicologia ou coisas correlatas. Sim. Né, mas eu só fui investir nessa parte de marketing, divulgação e entender um pouquinho mais disso em 2015. Então. Também porque foi quando isso começou a aparecer, porque antes também não tinha. Não se falava disso. Né? Então, e isso também foi um divisor de águas para mim. Com né? certeza. Isso foi aquele momento, né, de tipo, para de ter vergonha de falar da sua expertise. Né? É muito pelo contrário, isso não é motivo de vergonha, é motivo de orgulho. Com certeza. É uma construção que a gente se dedica dia após dia, o tempo todo. Com certeza, com certeza. E por isso hoje eu até desenhei um Y, né? Que é como se fosse um Y, assim. O profissional da saúde, ele termina a sua graduação e ele tem um lado que é o lado técnico e um lado que é o lado estratégico. Eu chamo de estratégico que engloba tudo. Engloba saber gerir financeiramente as coisas, engloba se posicionar, criar um método, né? Hoje eu acredito muito que cada profissional pode criar o seu método, porque no final a gente cria o nosso método, que é o nosso jeito, né, de atender as pessoas, de transformar o paciente, né, e que o método da Mariana não é o método da Priscila e que não é o método da outra pessoa, enfim, cada um tem o seu jeito, né, o seu método, isso é muito único, isso não é, enfim, não é ser papagaio de pirata, né? Você conseguir colocar o seu jeitinho, né? O seu toque ali, a sua expertise de uma maneira estruturada. Mas eu vejo que essa coisa do lado, né, do desenvolvimento, você começou a estudar lá atrás, eu também, mas perceba que você levou muitos anos para fazer isso, né? Sim. E hoje eu tenho defendido a ideia de que quanto antes a gente busca essa expertise, a gente pensa que nós profissionais da saúde, nós não somos um CPF, nós somos um CNPJ, né? Isso é interessante a gente pensar, né? Que às vezes nós profissionais da saúde, eu me vi por muitos anos como um CPF, mesmo tendo o IPCAC. Mesmo eu sendo dona do IPCAC, eu me via como um CPF na minha clínica, né? Porque parece assim, aqui é a Priscila, né? Não é uma empresa, o que não é verdade, né? Porque tem o lado de você falar do seu trabalho, de você divulgar, de você poder se apropriar de um certo conhecimento, né? Então é muito legal você ter trazido isso, Mari, porque eu acho que traz à tona um outro lugar. Né, que isso tem uma possibilidade muito diferente do que a gente teve lá atrás, né? Que eu tive lá atrás e que os psicólogos que se formaram antes de mim também. Né? Eu acredito antes da gente, então, muito pior. Né? E eu, assim, me sensibiliza, na verdade, a pensar nesses profissionais que são formados há mais tempo, 20 ou mais anos, porque é uma mudança muito forte, muito intensa, e que é difícil seguir e acompanhar. Eu tenho uma mentorada na minha mentoria, Mari, que ela tem 30 anos de formada. Então, ela tem muito mais tempo de formada até que nós, né? E ela fala assim, eu tenho um cansaço de pensar nisso. Eu não sei, para mim eu gasto muita energia pensando nisso, né? E eu vou junto com ela tentando até desconstruir o quanto que investir nisso talvez seja mais visceral ou mais leve do que pode até ser, né? Mas por ser uma área de expertise que a gente nunca ouviu como importante, né, lá atrás, para algumas pessoas realmente parece que gasta muita energia, tipo alguém que tem que aprender a mexer no celular, né? Sabe os vozinhos aprendendo a mexer no celular? Esse ponto. E, assim, a história da discussão da placa era um assunto no começo dos anos 2000, Sim. Né? Ainda não, um pouquinho antes, até nem... A discussão era, nossa, eu cruzei com o paciente na rua, né? Tenho que sair correndo? O que eu faço? Né? Daí, tipo, bafafá terrível. O fulano de tal cumprimentou o paciente dando um beijo no rosto. Né? E assim, mas quanto mais assim a gente para olhar, né? Como muda. E que bom que mudou, né? Que muda. Porque eu acredito num tratamento que a gente é gente, né? E que nós não somos papel em branco. Sim, e que o psicólogo, coisa, né? é uma pessoa.
Né? Às vezes o pessoal fica, nossa, imagina, né? Ou encontrou psicóloga na balada. Já aconteceu com você? Claro. Comigo também. Sim. A gente brinca em Curitiba que Curitiba é um ovo, gente, porque né? Porque não importa que tem 2 milhões de habitantes. Que tem 2 milhões de habitantes, você vai encontrar a pessoa, você vai tropeçar nela num momento inoportuno. E que bom, que bom. Hoje eu ensino na mentoria estratégica que o que conecta a gente com pacientes é nosso jeito, que as pessoas se conectam com pessoas. Sim, isso é uma brincadeira que eu faço na clínica até, porque é um questionamento muito comum dos pacientes adultos, né, sobre a dificuldade de fazer amizade na vida adulta. Sim. Né, mas isso é uma coisa que a gente desenvolve, mas eu brinco, olha, humanos se conectam no fiasco. A conexão mais profunda e mais significativa a gente faz fiascando. É nas nossas imperfeições que a gente se conecta, né? Nas coisas na nossa esquisitinhas. Unicidade imperfeita. Isso. Não é no proforma, não é no exato, não é no esperado. É no inusitado. Assim, o pessoal fala, não, o momento mais legal da terapia foi quando eu falei não sei o que e você riu. Né? Tipo, são aquelas coisinhas assim, o seu toque de humanidade. É o toque de humanidade. É o toque de humanidade. E que faz toda a diferença. E a nossa área já lida muito com o padrão de beleza, aquela coisa da perfeição do plástico, do desejo, daquilo que as pessoas às vezes até fantasiam que deveria ser certo sobre os seus corpos, sobre as suas personalidades, sobre os seus jeitos. E é tão bom, né, quando, pelo menos os profissionais que trabalham com isso, eles podem ser imperfeitos, né, podem ter os seus jeitinhos, né, pode enfim, as esquisitices, poder mostrar isso, eu acho que é muito legal, né? Muito, muito legal. Às vezes as pessoas falam assim, como é que eu tenho um perfil de sucesso no Instagram? Como é que eu mostro o meu trabalho? Mostra você. Fala do trabalho também, mas mostra você. Ninguém é tão bom em ser você mesmo como você. E é o que faz a maior diferença, porque a pessoa, né, que vai ter o processo terapêutico ideal com você, é nisso que ela vai se conectar. Sim. Na Priscila. Nas coisas dela. Nas conexões, exatamente. Muito bom, muito bom. Muito bom pensar nisso, né, Mari? Muito bom pensar. E se você pudesse, assim, dizer algo para quem está começando. Vamos pensar assim, um profissional da saúde que está começando, que está desejando vir para a área do comportamento e transtornos alimentares, né? Se você pudesse dar uma dica, né? Dar uma sugestão, dar um pitaco. Chame como quiser. O que você diria para essa pessoa que está sonhando, idealizando ou querendo vir para essa área? Venha porque você tem a agregar. Você tem uma especificidade e ela vai fazer diferença para muita gente. Mas você precisa ter alcance. Então, bora. Bora. Muito bom. É deixar a porta aberta para essa pessoa vir, é isso? Sim, porque eu acho que às vezes as pessoas entram naquela espiral de não sou boa o suficiente, não sou relevante o suficiente, tem gente melhor que eu, né? E em várias coisas que ficam ali andando em círculos e paralisando. Ao invés da pessoa... E às vezes a pessoa gosta da área, mas ainda gosta da área no amplo, ainda não conheceu aquele cantinho que fez o coração dela bater. Né? E eu acho que quando a gente acha esse pontinho que cativa, que brilha. E aí que acontece. Sim, com certeza. E uma das coisas interessantes é a gente olhar, né, o aluno, quando ele chega na especialização e quando ele sai, né? A especialização tinha 24 meses, hoje ela tem 18, mas é tão legal ver essa transformação, né? Da pessoa que chegou sonhando, idealizando, e como que ela saiu, né, Mari? Eu acho que isso é transformador. Até durante, né, no decorrer do curso, assim, quando a pessoa fala, porque eu pensava X, agora eu vejo que é Y, né? Eu tinha uma ideia sobre isso, que agora eu percebo como, né, tipo, é diferente, pode ser de outro jeito, funciona assim, eu descobri isso sobre mim. Né? Acho que são essas coisas, assim, que deixa o coração quentinho. E por isso que a gente chama de formação, né? Tem muitos cursos que dizem, é uma formação, mas às vezes não forma, né? A pessoa não muda de forma. Eu acho que dá para dizer que a nossa especialização a gente muda de forma, né? Alguma coisa a gente muda de forma, né?
E que às vezes é o técnico, às vezes é o pessoal, às vezes é o amadurecer, às vezes é o ficar mais habilidoso para manejar os casos, né? Mas eu acho que de alguma coisa a gente muda a forma, né? Sim. E é assim, eu sou uma das maiores defensoras de que, tipo, a parte técnica, ela sempre vai ter que estar em andamento, né? Conhecimento não ocupa espaço e a gente precisa da atualização, porém a gente não pode perder de vista esse outro lado, o que está fora do livro, né? Isso também é coisa que a gente conversa nas aulas, porque ler o livro, ler o artigo, a pessoa não precisa estar fazendo uma formação, né? Tipo, uma pessoa que é alfabetizada, ela pode acessar um conhecimento escrito. O que faz a diferença é estar ali, é a troca, é a sutileza, é esse detalhe do manejo, essa perspectiva ampliada. Sim. Isso que eu vejo que faz a maior diferença. Né? Isso que dá personalidade para cada forma de intervenção. Sim. Tem uma última pergunta, Mari. E para onde que vai os seus sonhos? Quando você olha para o futuro, tem algum projeto, tem algum lugar que você queira estar? O que você busca quando você olha para o teu futuro? Tem alguma coisa que você quer construir? Me fala um pouquinho. Então, o meu plano atual é investir mais na minha carreira de docente. Né? Eu falo comigo mesmo, não, esse é o meu projeto Professora Foda. Ótimo. Mariana sendo Mariana. Né? Ainda tenho a questão do mestrado que eu gostaria de fazer, que eu ainda não fiz. Isso foi uma coisa que descompassou, porque lá atrás, o que eu pensei, eu não quero descompassar a teoria da prática, porque eu sei que isso dá ruim. Então, eu vou me dar prática antes de aumentar o meu nível teórico. Mas as coisas foram caminhando. Você investiu no outro projeto que se chama Dimitri. Eu tenho um investimento recente no projetinho Dimitri. Que agora tá com um aninho. E então, quero fazer o mestrado, né? Ainda tenho o plano de fazer o mestrado em docência de ciências da saúde. Né? Eu tô concluindo a especialização nessa parte. Em docência em EAD, porque, né? Isso também tá me colocando muito em perspectiva do não só, né, como aumentar, né, e proporcionar a parte técnica, mas como. Certo. Né? Esse como tem, né, tem ampliado esse horizonte de faz muita diferença o saber como e o como fazer, como aprimorar, como cativar, como realmente internalizar o aprendizado. Muito né, legal. que eu acredito que isso acaba sendo um problema, porque a gente tem uma capacidade muito baixa de retenção de informação como ser humano, em geral. Sim, é verdade. Então, ainda que a gente estude, às vezes a gente vê, até na especialização, por vezes, um aluno cometendo um erro conceitual básico, e você pensa, putz, não, mas a gente já falou isso em pelo menos 3 aulas diferentes, mas estava lá, né, aquele erro elementar, né, tipo, induzir o vômito, é bulimia. Opa, será? A construção de conhecimento, ela não é linear, né? Sim. E é muito interessante isso. O quanto que eu vejo que todo ensino EAD, ele veio para ficar, ele é fantástico. Pensar que a especialização começou totalmente presencial. 100% presencial. Ela passou por uma entrega ao vivo e hoje ela é híbrida, né? Em que praticamente 360 horas são gravadas, né? Um projetão aí que está chegando, né? E que está fluindo já muito bem. E continua tendo a participação presencial nos ambulatórios para aqueles que vêm, né? Tem aqueles ainda no Zoom ali, né? No Tira Dúvidas, discussões. Mas o quanto que hoje a gente já vai para um ensino muito autodirigido, né? Que inclusive é a sua matéria, né? Na especialização que você fala para o aluno e ajuda o aluno nessa parte, né? Mas o quanto que é uma tendência, né? E que veio para ficar. E se a gente for ver, isso é uma mudança que veio aí nos últimos 4 anos. É muito rápido. Sim. É tudo muito rápido. Com certeza, com certeza. Então, os teus projetos e os teus sonhos caminham na direção de construir aí mais docência, uma docência melhor, né? Projetos nessa área. Sim, mas a clínica sempre morou no meu coração e sempre vai morar. Essa eu não largo tão fácil. Lá atrás você já queria manter os dois, né? Então nada mais justo. Não, essa sempre veio comigo. Né? Legal. Mais ou menos, mas essa sempre seguiu comigo. Legal, Mari.
Legal. Apesar de eu conhecer a sua história, foi muito gostoso estar aqui na mesa ouvindo ela de volta e também ter você aqui compartilhando a tua história com outras pessoas que de alguma forma vão se inspirar, vão conhecer um pouquinho mais da própria história da especialização do IPCAC, né? Porque afinal de contas, a história da especialização do IPCAC tem você envolvida, né, no meio. Então eu fico muito, muito feliz de você estar aqui, Mari, de você ter me ajudado a dar esse pontapé inicial nesse projeto Mulheres que Transformam o Mundo, porque eu acredito mesmo nisso, que nós transformamos o mundo com a nossa atuação. Pensa quantos e quantos alunos não vão atender tantos e tantos pacientes e vão deixar esse mundo melhor, né? Sim. Eu visualizo isso, assim, às vezes fico assim, até emocionada, né? Então... Quando a gente para olhar, a gente, isso é grande, isso decididamente é muito maior do que eu jamais pensei. E chega longe. E é muito significativo. Muito significativo. Então, Mari, obrigada por me ajudar a transformar o mundo e obrigada por você também transformar o mundo com tudo que você sabe e você acredita. Obrigada. Agradeço também. E agora a gente segura para não virar choradeira. Emoção é sempre bem-vinda. Mas eu agradeço principalmente a oportunidade, né? Isso até era uma coisa que a gente falava lá quando estava pensando na pós, que a gente conseguia se complementar em características. Né? Então a gente... de um jeito ou de outro, veio até aqui. Né? E assim, eu tenho muita clareza. E eu sei que você investiu nisso exponencialmente mais. Né? E foi, mas tá aqui. E continua crescendo, e continua desenvolvendo e dando frutos. Eu tenho um mentor, Marcelo Germano, que ele me ensinou uma coisa. Que quanto mais importante são os nossos sonhos, mais fundamental e importante é a minha equipe, né? E você é parte da equipe do IPCAC, parte dos meus sonhos, então eu fico muito feliz também de ser parte dos seus sonhos, Mari. E é isso. Muito obrigada. Obrigada. Eu posso declarar encerrado este primeiro episódio e eu convido todo mundo para estar aqui neste canal, curtindo. Você pode salvar ali, né? Clicar no gostei, clicar no se inscrever, aonde quer que você esteja, em qual plataforma você tem encontrado esse podcast, fica conosco, fica comigo, que a gente aqui fala de como transformar o mundo. Até mais, pessoal. Tchau.